De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A expectativa era grande. O governo do presidente Lula, o setor produtivo do país, trabalhadores, movimentos sociais e populares vêm cobrando a redução da taxa básica de juros. Nessa semana, pela 7ª vez seguida, a 4ª no atual governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve em 13,75% ao ano a taxa básica de juros, a Selic. Ao comentar a decisão do Banco Central, capitaneada por Roberto Campos Neto, o presidente Lula afirmou, abre aspas, é irracional taxa de juros a 13,75% ao ano, com inflação de 5%. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Pedro Faria, que é economista e pesquisador do CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciência Econômica da Federal de Minas Gerais. Pedro, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. É um prazer, Cosmo, Narrasa. Obrigado por me receber aqui. Pois é, a expectativa era muito grande em relação a uma possível redução da taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. Das taxas mais altas do mundo quando a gente fala de juro real. E aí era do setor produtivo, empresário, político, sindicalista, movimentos populares. O que falta mais acontecer, Pedro, para que Campos Neto, de fato, comece a reduzir aí essa taxa de juros tão altas aqui no Brasil? Olha, essa pergunta realmente eu não tenho resposta, e a resposta que talvez eu pudesse dar aqui, não sei se meu advogado ia deixar, mas qual que é? Vamos tentar entender qual que é o argumento que está lá no comunicado do Copom. Vai sair a ata, a gente ainda não viu, mas lá no comunicado, né, assim, ao longo das últimas reuniões, o que a gente tem visto é justamente vão caindo os argumentos que o presidente do Banco Central e os diretores foram elencando para manter a taxa de juros real mais alta do mundo, né? E agora não sobrou basicamente nada, porque na última reunião o argumento eram as expectativas desancoradas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Banco Central apura as expectativas de inflação, basicamente com agentes do mercado financeiro, então, que é um problema em si, também podemos entrar nisso depois, essas expectativas estavam descoladas. Mas as expectativas para o ano que vem, para esse ano a meta de inflação já vai ser estourada. Isso está mais ou menos, todo mundo estava certo com isso. Para o ano que vem, elas já estão em 3,4%, que está dentro da meta. E o presidente do Banco Central continua alegando que as expectativas estão desancoradas, porque ele quer chegar no centro da meta, que é de 3 para o ano que vem, né? Mas isso tem vindo a um custo completamente desproporcional ao ganho que se tem de reduzir uma inflação do ano que vem de 3,4% para 3%, né? E como você disse, Cosmo, vários setores, inclusive o setor financeiro, que tinha sido um grande apoiador do Campos Neto, já está verbalizando o descontentamento aí com a reunião, né? Que não deu nenhuma indicação de que na próxima reunião vai ter um corte de taxa de juros, né? E aí, diante disso, diante dessa manutenção dessa taxa de juros a esse nível altíssimo, a gente pode avaliar que Campos Neto está tendo uma posição política e não só técnica quanto a essa decisão dessa manutenção dessa taxa? E me parece um pouco também que ele já está fazendo isso quase que isoladamente, porque agronegócio, varejistas, outras áreas já se posicionaram pedindo a regressão desses juros. É isso mesmo? É nesse caminho que a gente pode avaliar? Então, Rosa, assim, entre os economistas tem muita discordância teórica, né? Então, assim, quase sempre tem um argumento técnico ali para justificar. A questão é que mesmo na leitura que fundamenta a posição do Banco Central, do Campos Neto, nós não estamos encontrando mais esse amparo técnico, né? Então, assim, está cada vez mais difícil que o movimento que nós vimos nessa reunião, a reação à reunião, na verdade, né? É justamente que não sobrou nada de técnico ali para justificar, porque nas últimas reuniões, talvez, na perspectiva do Banco Central, do Campos Neto, que é uma perspectiva que leva muito em conta, desproporcionalmente, uma maneira teoricamente errada, ao meu ver, mas na teoria deles isso faz sentido, por exemplo, a questão do
do resultado fiscal, de ter um efeito muito grande sobre a inflação, eles ainda tinham esse argumento. Aí foi aprovado um arcabouço fiscal na Câmara, mais apertado do que o governo mandou, né? Agora foi relaxado um pouco no Senado, vamos ver como é que vai ficar. Mas, de qualquer forma, a equipe econômica do ministro Fernando Haddad atendeu a demanda, que, devemos dizer, é uma ingerência política do Banco Central sobre a política econômica do governo, ficar dando pitaco assim, sobre política fiscal, mas foi atendido, foi negociado. O próprio presidente do Banco Central disse que estava feliz com o que viu e agora continua na posição que ele está já desde o ano passado, né? Sem fundamento. Então, assim, o que existia de técnica que poderia justificar, mesmo na visão daqueles que compartilham da teoria econômica do presidente do Banco Central, já não se sustenta mais, né? Então, queria que você também comentasse um pouco o que essa manutenção impacta nas contas públicas, na dívida pública brasileira. Eu acho que esse é um tema que ainda é pouco entendido pela população, mas é tão importante para a vida da saúde econômica do nosso país, que eu acho importante a gente tratar assim, o que essa manutenção, então, vai fazer com as contas públicas e com a dívida pública. Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez uma fala que saiu na imprensa hoje de manhã, bastante acertada, lembrando que, segundo estimativas do próprio Banco Central, cada ponto percentual de taxa de juros que é mantido por um ano, ele implica um gasto adicional do governo com o pagamento de juros da dívida pública na faixa de 40 bilhões de reais. O vice-presidente falou 38 bilhões, as estimativas giram em torno desse número, né? Então, ao manter uma taxa de juros desnecessariamente alta, o Banco Central está piorando a situação da dívida pública brasileira. Eu não acho que existe questão sobre a dívida, eu não acho que o Brasil está em risco de calote, não acho que essa é a questão, mas a gente sabe que a trajetória da dívida é o principal argumento do campo fiscalista para que se corte gastos sociais. Quando, na verdade, como o vice-presidente falou, como o André Lara Rezende tem falado, que não é um economista de esquerda, né, um liberal, tem falado, um dos principais gastos do governo hoje, e que mais influencia a trajetória da dívida, é a taxa de juros. E esse gasto não é discutido, né? A gente discute se vai ter mais, menos investimentos públicos que o Brasil precisa, mais ou menos aumento do salário mínimo acima da inflação, mas nós não discutimos o efeito da taxa de juros sobre a dívida. E tem um efeito secundário, né? Além de impactar diretamente, porque a taxa de juros Selic, definida pelo Banco Central, ela remunera diretamente uma boa parte dos títulos da dívida pública, ela informa a remuneração dos demais, mas ela também deprime a atividade econômica. E a dívida a gente mede em relação ao PIB, né? A gente ouve no noticiário a relação dívida-PIB. E ao reduzir o crescimento econômico, você aumenta a relação dívida-PIB. Então, o Campos Neto, ao manter uma taxa de juros excessiva, ele contribui para piorar a situação da dívida brasileira no numerador e no denominador, né? No crescimento e na dívida. Pedro, só um minutinho, para a gente terminar rapidinho, eu tenho que trazer esse relato aqui para entender que, para mim, ficou muito mais claro ainda por que é tão nocivo uma taxa de juros tão alta como essa, de 13,75% ao ano. Um vizinho recentemente foi comprar uma geladeira e uma televisão plana, grande. Ele queria se dar de presente para pôr na sala, os filhos estavam pedindo. E ele ia comprar financiada. E ele saiu revoltado, Ana, porque ele falou assim, eu não vou pagar 2 geladeiras, eu não vou pagar 3 televisões. Isso é um absurdo. É disso que estamos falando também, Pedro? Só para a gente finalizar? Eu acho que as pessoas têm que ter uma noção de que isso impacta diretamente na vida delas. E o exemplo que você levantou, Cosmo, é o exemplo que acontece o tempo todo. Nós estamos vendo a indústria brasileira tendo dificuldades, varejistas mostrando dificuldades por causa disso. O excesso de taxa de juros, ele deprime o poder de compra das pessoas, né? Porque as pessoas vão adquirir um produto mais caro, elas têm que financiar esse produto, né? Não é compatível com a renda da grande maioria dos brasileiros. E aí entra esse efeito, né? Os juros de cartão de crédito, os juros de cheque especial, os juros de crédito livre, mesmo o juros consignado, eles já são no Brasil, historicamente, eles têm um spread, né, acima da taxa de juros básica muito alto. E, para piorar, né, a taxa de juros básica ela entra ali, que ela é a base, o banco ainda põe o spread dele e
tudo vai para cima, né? Então fica muito complicado adquirir uma TV, adquirir um carro, fazer uma hipoteca de uma casa, né? Só É. quem tem acesso a crédito subsidiado que consegue escapar, e mesmo assim, né? Nós vimos que ao longo dos governos Bolsonaro, Temer, o BNDES, por exemplo, foi proibido de dar o apoio que a indústria brasileira merece, que o varejo brasileiro merece, né? Quer dizer, os impactos negativos são muitos, tanto no poder público, quanto também na nossa vida privada, cotidiana de cidadão e cidadã de cada dia, né? Conversamos com o Pedro Faria, que é economista e pesquisador do CEDEPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Pedro, muitíssimo obrigado pelas elucidações e comentar o exemplo. Isso, de fato, é que faz a diferença para a nossa audiência e para a gente aqui também, para compreender cada vez mais esses meandros da economia brasileira. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui explicando questões de economias para a população, né? Abraço. Abraço.